Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que eu já tenha deixado aqui te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. Espero que, se você já segue o canal, espero que eu já tenha conseguido fazer isso, né, com os materiais que eu já deixei aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui embaixo tem um botão vermelho, escrito inscrever-se. Você clica ali. Na descrição do vídeo tem os links para você falar comigo. Chat do Facebook, link do newsletter para você se inscrever e deixar o seu e-mail para os materiais que eu publicar irem direto para lá. Você não precisa vir aqui no YouTube ficar procurando, né? Ficar esperando que eu publique. O material vai direto para o seu e-mail, inclusive materiais que não são vídeos, né? Às vezes eu publico coisas direto para os inscritos do newsletter, somente, né? Exclusivo. Então se inscreve aí e conheça também o clube de membros do Telegram. Tem aí na descrição do vídeo os links para você entender como é que funciona e para você vir fazer parte do clube de membros para você receber todo o material que eu discuto com os alunos aqui, com o pessoal do clube de membros e para você operar junto comigo, tirar sua dúvida na hora dos jogos, a gente conversa ao vivo aqui. Esse vídeo é o capítulo 5, é o penúltimo vídeo dessa série, Profissão Trader. Nesse vídeo aqui a gente vai quase fechar os passos que você tem que fazer para os passos organizados, né, para você fazer e conseguir definitivamente se transformar num trader esportivo. Quais são as mentalidades corretas para você seguir ordenadamente, né, nessa ordem que eu estou passando, para você conseguir seus resultados. Antes de falar desse vídeo aqui, eu queria te fazer um convite, tá? Mais um convite. Nessa quinta-feira, hoje é quarta, então nessa quinta-feira, amanhã, eu quero te convidar para você vir assistir uma live. Eu vou fazer uma live, vou transmitir ao vivo aqui às 19 horas de Brasília, uma análise de jogos da sexta-feira, ok? Então eu vou analisar ao vivo com você os meus jogos da sexta-feira, vou analisar na hora e você vai poder entender como é que eu vou selecionar os jogos dessa sexta-feira, vai poder fazer pergunta e na sexta-feira eu vou operar do mesmo jeito que eu fiz daquela primeira vez. Eu vou estar aqui transmitindo o dia inteiro, né, o que eu vou fazer nos jogos que eu vou analisar na quinta, tá? Então são duas lives, uma na quinta às 19 horas e uma na sexta, transmitindo para você o meu dia a partir do primeiro jogo, do horário do primeiro jogo que eu selecionar na live da quinta-feira, ok? Então se inscreve no canal para você ficar atento aí aciona a notificação do sininho, né? Para você ficar atento aí quando eu publicar e quando eu abrir a live, ok? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo aqui, esse penúltimo vídeo aqui, né, o capítulo 5, ele vai tratar com você a respeito de como você pode ganhar mais do que perder. Para esse vídeo, para esse passo aqui fazer efeito, eu preciso daquela sequência de mentalidade, né? Preciso que você seja proativo, para você entender que a sua falta de resultado pede que você tenha novos rumos. Eu preciso que você seja autocrítico, para você entender que o tempo que você já gastou até aqui não te dá experiência para continuar fazendo isso que você está fazendo aí, né? Talvez você tenha que mudar. Eu preciso que você seja visionário para você entender que você pode chegar onde você quiser, basta ter vontade
de ser melhor do que você foi ontem, né? Então, eu preciso que você siga, que você se transforme, que você queira se transformar numa pessoa que você não foi até hoje. Os outros 4 vídeos que eu já publiquei dessa série. O primeiro passo, você precisa definir o perfil, né? Para você chegar nesse ponto aqui, pronto para usar isso que eu vou passar aqui, tá? Você precisa definir o seu perfil. No passo 2, você precisa definir a sua estratégia e seu método. Então você precisa definir se você vai ser um trader ou um punter ou um punt trader, né? E definir qual é a estratégia e o método que você vai usar. Então, por exemplo, o que eu fiz para mim, eu defini que eu ia me tornar um punt trader, fazendo over limite, operando em jogos com odd mínima de 1,22, colocando 10% da minha banca, né? Em jogos que possivelmente tivessem pelo menos um time com motivação para jogar e, se possível, que eu pudesse contar com o ataque dos dois times, tá? Então, esse é o perfil e a estratégia e o método que eu defini para mim. Depois disso, conhecer os jogos certos para você colocar o dinheiro, né? Que você tenha habilidade para selecionar os seus jogos, analisar corretamente e pré-selecionar o jogo certo para você operar. Isso se você for um punter ou um punt trader. Se você for um trader, você precisa conhecer os jogos na medida em que eles acontecem, né? Através do seu método. Você vai lá esperar um determinado cenário no jogo, e aí você vai aplicar o seu método dentro daquilo que está acontecendo ali. Se você for um trader puro, certo? O passo 4, você precisa traçar o seu planejamento e a sua gestão de banca. Seu planejamento significa quanto que você quer ganhar por entrada, quanto que você precisa ganhar no mês inteiro, né? Quanto que você planeja ganhar no mês inteiro em termos de porcentagem sobre a sua banca, e quanto de dinheiro você vai usar em cada entrada, já sabendo da sua taxa de acerto. O calcanhar de Aquiles para qualquer método, seja você um trader, um punter, um punt trader, seu calcanhar de Aquiles vai ser sempre a sua taxa de acerto. Se você não consegue ter uma taxa de acerto elevada, você precisa entrar com pouco dinheiro até que você aperfeiçoe a sua capacidade de não errar. A partir do momento que você eleva a sua taxa de acerto, você pode possivelmente colocar mais dinheiro no mercado e pensar de ganhar mais dinheiro por entrada, ok? Então, independente do método, do perfil que você tenha, esses são os 4 passos anteriores desse vídeo aqui. Se você não assistiu algum desses aqui, recomendo que você pare esse vídeo agora e assista o passo a passo correto para você não pular nenhuma etapa, ok? O passo 5 a gente vai começar agora. Como é que você pode ganhar mais do que perder no seu mês? Esse vídeo aqui envolve uma coisa extremamente necessária que quase ninguém faz aqui no YouTube, quase ninguém ensina em treinamento, quase ninguém ensina em live, quase ninguém ensina em lugar nenhum. Porque isso daqui que eu vou te explicar agora, foi uma coisa que eu percebi por mim mesmo, né? Naqueles 2 anos que eu fiquei parado, sem operar, em que eu percebi muita coisa além de como analisar os jogos, né? Eu percebi lá atrás, eu percebi que quando eu usava as estatísticas das minhas análises,
Se eu usasse puramente as estatísticas, acontecia uma coisa drástica. No começo, tá? Do começo até o meio do campeonato, eu ganhava, né? A minha taxa de acerto era extremamente elevada, usando o método de seleção de jogo que eu aplicava para mim. A partir do meio para o final do campeonato, né? Principalmente nas últimas 10 rodadas do campeonato, a minha taxa de acerto caía drasticamente e eu não entendia por quê. Eu começava a ter dúvida se o time ia querer aplicar a tendência estatística que eu tinha lido ou se ele não queria aplicar. E eu tentei achar um motivo para isso. Eu tentei estudar por que que isso estava acontecendo. Porque eu entregava o meu dinheiro todo para o mercado. Quando eu usava simplesmente estatística, eu entregava todo o meu dinheiro para o mercado. Eu ganhava e depois devolvia tudo para o mercado. Então eu decidi estudar o que estava fazendo esses times que me davam dinheiro antes, o que estava fazendo esses times pararem de jogar. E eu percebi que muita coisa os times vivem de subjetividade. Tá? O que é subjetividade? Subjetividade é nada mais, nada menos que variância. E essas variâncias, elas são provocadas, né? Os times param de executar padrões que estavam executando antes, porque eles não precisam mais executar aquele potencial todo que tinha antes. Tá? E a partir dessas observações, né, eu comecei a excluir times que me mostravam a mesma carinha, né, o mesmo padrãozinho de variância, o mesmo motivo de abandono de padrão. Eu comecei a abandonar, eu comecei a deixar de lado esses times. E aí a minha taxa de acerto voltou a aumentar. E, por incrível que pareça, eu comecei a acertar os jogos que poderiam me dar prejuízo. Eu analisava o jogo, analisava as estatísticas e analisava o padrão de variância, se o time estava entrando em variância. E esse estudo me fez começar a excluir todos os jogos que poderiam me dar prejuízo. E o que aconteceu foi que a minha taxa de acerto cresceu tanto que provocou uma lucratividade mensal mínima de 50% de lucro sobre a minha banca. A minha lucratividade hoje ela fica entre 50% e 60% de lucro sobre a banca. E é isso que eu ensino os alunos a fazerem dentro lá da consultoria no Discord. Tá? Se você quer entender como é que faz isso, me chama aí, né? Manda sua mensagem, me pergunta como é que funciona a consultoria que eu te explico. Eu ensino os alunos a aumentarem a taxa de acerto a ponto deles ganharem mais de 50% de lucro sobre a banca, ok? Como é que foi que eu fiz isso? O que foi que eu li para chegar no ponto de conseguir aumentar essa taxa de variância e deixar de fazer jogo que poderia me dar prejuízo? A primeira coisa foi que eu deixei de escolher jogo que, mesmo que o time tivesse capacidade elevada de gol, de vitória, né? Eu comecei a deixar de lado os times que abandonavam recentemente esse tipo de padrão. Então, são times que vencem, fazem gol, têm potencial de jogar bem e, de repente, eles abandonam esse padrão.
Então eu preciso que você entenda o seguinte: sempre que você for fazer uma análise prévia, né, se você for um trader ou um punter, for fazer uma análise estatística, como eu mostro que eu faço aqui para mim, né? Se você for fazer igual, eu preciso que você entenda que mesmo que você seja muito bom em analisar jogo, em selecionar jogo, né, sempre vai ter variância dos dados que estão lá. Eu preciso que você entenda que mesmo que um time te mostre um padrão estatístico, né, que ele seja muito consistente em alguma coisa, isso não é garantia de lucro. E eu preciso que você entenda que se você for um trader, né, se você for olhar o live para poder decidir uma entrada, né, se o jogo tiver movimentado, tiver um time X estiver atacando e tudo mais, isso não faz um gol acontecer. Tiver chute pro gol, escanteio e tal, não faz gol acontecer. Porque tudo isso aqui que eu tô falando, sofre interferência de questões que não fazem parte do jogo, não fazem parte dos dados, né? São coisas que provocam queda de desempenho dos times ao longo dos 90 minutos. Se você entender o que é que causa a queda do time durante os 90 minutos, você evita prejuízo. E aí a sua taxa de acerto aumenta drasticamente, né? E aí você consegue ganhar mais do que perder. Você evita frustração, você evita voltar para o mesmo prejuízo, né? Você ganha, depois devolve o dinheiro. Você evita tudo isso, tá? Mas como é que você faz para ganhar mais do que perder? Você precisa evitar time que esteja perdendo padrão nos últimos jogos, né? Ou seja, time que vem jogando, ele vem ganhando de todo mundo, ele vem fazendo gol e de repente nos últimos jogos ali, ele de vez em quando ele dá uma patinada. Ele aceita a derrota, ou ele não marca gol, ele termina em 0 a 0, né? Então, se você conseguir dar uma estudada nessas variâncias, se você encontrar esse tipo de time, né, que vinha consistente, de repente ele esquece como é que joga, esse time você tem que tomar cuidado com ele. Você precisa evitar time que perde potencial contra adversário específico. Por exemplo, ganha de time fácil e empata ou aceita a derrota contra time um pouco mais complicado, time mais retranqueiro, time que exige um pouco mais de potencial, né? Se for jogar contra um adversário que exige um pouco mais, né? Exige um pouco mais de ataque, exige um pouco mais de vontade, se esses times perderem potencial contra esse tipo de adversário, cuidado com o adversário que você usa esse time, né? Então estude um pouco qual é o adversário que esse time vai pegar e como é que ele se comporta com esse tipo de adversário. E você precisa evitar time que esteja confortável na tabela. Time que não vai ganhar posição, nem vai perder posição com o jogo que ele está fazendo agora, né? Por mais que ele vá marcar gol, por mais que ele vá vencer esse jogo aí, se ele já esteve nesse mesmo cenário nos últimos jogos e abandonou um potencial que você que era para ele executar, né? Um cenário bem parecido nos últimos jogos, que ele já passou e já abandonou o padrão que ele tinha, você tem que tomar cuidado com o cenário da tabela. Se ele estiver confortável na tabela, não use esse time, porque possivelmente ele está abandonando a forma de jogar, porque ele não quer mais esforço físico nessa condição. Ele só está jogando mesmo, ele só vai jogar quando ele tiver com a corda no pescoço, quando ele tiver motivação elevada para não perder uma posição ou para ganhar uma posição que só dependa dele.
Além disso, o time que se envolve em campeonato em paralelo, né? Às vezes um time está jogando o campeonato de ponto corrido agora, mas 2, 3 dias ali para frente ele tem uma Copa, ele tem um jogo importante. Esse tipo de time se envolve com abandono, costuma se envolver em abandono de potencial, porque ele desloca para aquele tipo de jogo a, o esforço que ele deveria fazer hoje, principalmente se o jogo de hoje não der para ele, não, não der motivação nenhuma, né? Ele não vai ganhar a posição nem vai perder a posição por isso. Então ele abandona o jogo daqui para poder se desenvolver, para poder se desempenhar melhor no jogo eliminatório, jogo de Copa, né? Jogo importante que vem na sequência, nos dias próximos. Cuidado com esse tipo de time aqui, porque ele vai te apresentar. Se você estudar esses cenários aqui, e ver que o time já abandonou ou já variou nesse tipo de cenário, não use esse time nesses mesmos cenários, porque ele vai voltar a variar. E você vai tomar um prejuízo indevido. Não tem valor colocar dinheiro nesse tipo de time. Quando eu falo valor, significa o controle. Você não tem controle do que esse time vai fazer nesse tipo de cenário. Você não consegue controlar isso. Então, se você não consegue controlar, não tem valor. Porque ele, de vez em quando, ele vai falhar e vai fazer você entregar o seu dinheiro de volta para o mercado. Certo? Deu para entender? É desse jeito que você ganha mais do que perde no mês. Ah, Ailton, mas como é que eu faço a leitura disso? Aí eu não consigo te explicar, porque existe N cenários para a gente estudar todos os dias. E cada time encara um cenário de uma determinada forma. Não existe um time específico que vai falhar nesse cenário e nem existe um time específico que vai jogar nesse cenário. A gente precisa fazer um estudo completo de todos os campeonatos, todos os dias, para poder traçar os times que não tem valor colocar dinheiro no mercado. É por isso que eu tenho uma consultoria no Discord. É por isso que eu levo pessoas para lá para analisar jogo comigo e operar jogo comigo, né? Aí, durante o jogo, durante a análise, eu explico para ele, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo aquilo ali? Então a pessoa já vai criando ali o perfil dela. Se você quer trabalhar dessa maneira, criar um perfil desse que você ainda não tem, me chama aqui e eu te explico como é que a gente pode fazer isso junto lá no Discord. Beleza? Bom, fora isso, de novo, quero te fazer o convite. Na quinta-feira, 19 horas de Brasília, vou fazer uma live mostrando os jogos que eu vou pré-selecionar para minha sexta-feira. Você pode entrar na live aí gratuitamente, né? Vai ser uma live pública que eu vou fazer aqui. Vou fazer tudo ao vivo aqui. 19 horas de Brasília na quinta-feira. E na sexta eu vou começar a minha live meia hora antes do primeiro jogo que eu selecionar na quinta-feira, ok? Então, aparece aí na quinta-feira, 19 horas de Brasília, que aí a gente já planeja a live, o primeiro jogo da live da sexta. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para você. Clique em curtir se você gostou, não curtir se não gostou, comenta o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no newsletter para receber os materiais direto no seu e-mail, se inscreve no clube de membros para você fazer parte aqui do grupo do pessoal do Telegram que discute comigo aqui na hora os jogos, né, que manda pergunta na hora do jogo, eu explico ali na hora. Ou então, se você quer uma coisa um pouco mais aprofundada, quer estudar comigo, tudo isso que eu expliquei aqui e até um pouco mais, né? Tem muito mais do que isso aqui. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Se você quer muito mais do que isso, conversa comigo aqui a respeito da consultoria no Discord e eu te explico como é que funciona. Beleza? Era isso. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.